todos. Como está anunciado aí, o tema da noite é o óbolo da viúva. É uma passagem que está em Marcos, em Lucas, e o Evangelho segundo o Espiritismo também Kardec trata esse tema, e nós vamos começando a ler essa passagem, o iniciozinho dela, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cita justamente a passagem do Evangelho. E estando Jesus assentado de fronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com a mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$1. E convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva de que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinha na sua abundância, porém esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava para o sustento. Há 2 capítulos que falam sobre a caridade, o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, que é justamente onde está inserido o óbolo da viúva, e um outro capítulo, fora da caridade não há salvação. Então, justamente, a diferença que nós podemos observar entre os dois é que nesse capítulo 13, o que tem como foco, como atenção central, é a questão de fazer o bem sem a ostentação. Então, todos os 2 capítulos falam sobre a prática da caridade, mas o capítulo 13, ele enfatiza essa questão de fazer o bem sem ostentação. Porque fazer o bem é importante, né? Todos nós devemos fazer o bem, mas o que importa, o que é mais importante, é a forma como nós fazemos, é a intenção, é como nós dirigimos esse bem-fazer. Né? Então, nós temos como comparação as provas da nossa existência. Né? Todos nós passamos por provas, obviamente, e a forma como nós passamos por ela, a forma como nós levamos as nossas provas, a forma como nós reagimos com as nossas provas, é que mostra que nós aprendemos ou não a lição, que aquela prova tem por objetivo nos dar, não é verdade? Então, no caso dessa passagem, o gasofilácio era um sítio aberto, onde todos ali que iam deitar as oferendas eram observados por todos. Então, muitos deitavam grandes somas, por quê? Porque queriam mostrar que tinham poder, que tinham capacidade, porque conseguiam fazer. Né? Então, todo mundo observava isso, quem dava mais, quem dava menos, e isso é uma coisa que é comum na nossa vida. Né? Nós, normalmente, agimos em reação ou pensando como que os outros vão nos olhar. Né? Então, muitas vezes, nós nos comportamos de determinada forma, porque como é que o outro vai observar, como as pessoas não são verdadeiras, muitas vezes, né? Sempre estão julgando, observando as nossas atitudes. Isso acontece conosco também. Nós também agimos assim. Muitas vezes, nós estamos observando o que os outros estão fazendo, como estão fazendo. Né? Como dizem os espíritos, no livro dos espíritos, isso só é útil, agir assim, só tem utilidade quando for para aplicarmos em nossa forma, ou seja, observar os outros para aplicar em nós. Né? Se nós prestarmos atenção, nós reconhecemos nos outros, aquilo que nós verdadeiramente temos. Porque o que eu não conheço, eu não reparo, eu não noto. E eu conheço o que eu tenho, o que eu sou. Então, nesse sentido, o observar do irmão, do próximo, é no sentido de que aquilo que é observado, nós temos também. E, nesse sentido, então, é para nos chamar a atenção para que nós nos modifiquemos. Né? Então, nós podemos, com relação a isso, lembrar daquela passagem do Evangelho, né, que fala sobre o argueiro do olho do irmão
e a trave no próprio olho, né? Ou seja, nós vamos olhar o argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso próprio olho. Então, essa passagem do Evangelho, ela vai mostrar para nós a generosidade que ela tende a estar a relacionar com a ostentação, né? Então, às vezes, a pessoa, ela vai dar muito para mostrar que pode dar, né? E será que se o gasofilaço estivesse num sítio reservado, longe das vistas das pessoas, as pessoas agiriam da mesma forma? Elas colocariam lá muita coisa, uma vez que não saberiam que era ela, ou ela daria menos, não é verdade? Então, são aspectos que nós devemos observar. E, além disso, mostra a viúva, que ela não se importa com os olhares dos outros, né? Ou seja, ela, por não ter quase nada, ela podia simplesmente se privar de lá doar, né? Eu não tenho o quanto eles dão, então eu não vou lá doar. Mas ela não se preocupou com o olhar dos outros. Aquilo não pesou na sua intenção de dar, porque para ela o interesse era fazer a doação. Ela não estava preocupada com o olhar dos outros. E nesse fato Jesus chama a atenção, né? Que nós normalmente estamos apegados aos julgamentos dos outros, e isso pode dirigir o nosso comportamento. Haroldo Dutra Dias, na sua tradução do Novo Testamento, ele traduz essas moedas, né, que cita na passagem, como o óbulo e o lepto. Então, na tradução de Haroldo, ele fala, colocou 2 leptos que valem 1 quadrante. Nesse caso, ele explica, Haroldo, que o lepto seria a menor das moedas judaicas, que era feita de cobre e tinha um valor estimado de 1/8 do centavo. Então, a mensagem de Jesus não importa a quantidade de moedas ou o valor das moedas que você coloca, o importante é a intenção, é o que está no seu coração quando você doa. Qual é a sua intenção? Você está doando por que razão? Porque o teu objetivo é ajudar, é permitir com que o outro tenha alguma coisa, mesmo eu tendo quase nada ou não, né? Eu tenho muito pouco ou quase não tenho, mas do pouco que eu tenho, eu divido com alguém que tem menos do que eu ainda, né? Então, essa a chamada de atenção que Jesus nos passa nessa passagem. Então, o dinheiro, no caso da passagem, né, que ali o foco era mais ou menos como o dinheiro, ele tem o seu valor de estampa, né? A moeda tem o valor quanto ela vale, né? Tem um valor extrínseco, ou seja, uma moeda é de 1 euro, é de 2 euros, é de 50 cêntimos, enfim. Mas, se nós quisermos comparar com determinadas coisas que não estão associadas a valores monetários, nós podemos ver, por exemplo, que os pais têm esforços em educar os filhos, né? Custa-lhe tempo, custa-lhe dedicação, custa-lhe atenção. Os pais, depois que os filhos vêm, têm que se privar de muitas coisas que antes da chegada dos filhos eles não se privavam, e agora precisam, então, que faça sobrar tempo para que eles possam educar, dedicar, dar atenção, dar o exemplo para os filhos. Ou então, por exemplo, numa organização empresarial em que nós temos os líderes de equipe, os chefes, enfim, aqueles que têm outras pessoas sob seu encargo, em que eles também têm a função de fazer com que aqueles que estão subordinados a eles possam avançar, possam progredir profissionalmente, possam ter aprendizado, possam evoluir de alguma forma. E isso custa-lhes esforço também, né? Então, se nós quisermos expandir para a nossa vida, nós percebemos que essa questão do óbolo da viúva não é só financeiro. Nós temos na nossa vida uma oportunidade, ou muitas oportunidades, de agir também de forma análoga, de forma semelhante, né? Porque, por exemplo, num mundo de provas e expiações, é muito trabalhoso educar um filho, né? Se nós já fôssemos num mundo de regeneração, os nossos filhos já iam nascer muito bonzinhos,
né? Não iam ter trabalho nenhum, se calhar eles é que iam nos educar, né? Mas num mundo de provas e expiações é um trabalho educá-los, né? Então, além disso, a dedicação que os pais têm em educar os filhos também lhes retorna, também tem o retorno, ou seja, eles se desenvolvem ao educar o filho, né? Às vezes, um pai que era pouco tolerante, que era um pouco intransigente, já com o convívio dos filhos, ele tem que agir de forma diferente, porque ele não pode ensinar, ou ele não deve, ou ele não quer ensinar aquilo para o filho. Então, ele também se modifica quando ele educa o filho. E isso acontece em todas as relações humanas. Nós sempre buscamos dar o nosso melhor. Nós sempre procuramos, nas relações, dar o nosso melhor. Por quê? Porque nós queremos que eles recebam o nosso melhor. Então, assim, nós também nos transformamos, porque nós aprendemos a trabalhar a paciência, a trabalhar a forma de falar, por exemplo. Então, o recado é nesse sentido, é que nesse esforço que nós temos em educar um filho, em se dedicar a uma equipe de trabalho, a oportunidade de desenvolvimento, nós também nos realimentamos disso. O trabalho que eu tenho, eu recebo de volta, né? Então, é aquele receber e dar. Então, a caridade que Jesus recomenda é justamente essa, é aquela que não se espera recompensa, né? No caso da educação, por exemplo, a recompensa que nós podemos dizer eu quero ver aquela criança, um adolescente educado, um adulto responsável e etc. Mas essa recompensa é para ele próprio, não é para mim, né? Quando nós falamos assim, a recompensa na educação do filho, essa recompensa não é para mim, a recompensa é para ele. Então, Jesus ele diz que a caridade ela deve ser feita de forma a não esperar nada em troca, né? Não devem existir contabilizações nesse caso, né? Então, aquela caridade em que eu abro mão de agradar os olhos dos outros para fazer o que meu coração manda, né? Não querer esperar a recompensa do olhar dos outros, a estima dos outros, mas fazer o que meu coração tá pedindo, o meu coração tá entendendo. Ou seja, o próprio dar é que nos abre para receber. Essa é que é a grande verdade. O doar nos abre para receber também. Então, o livro Fonte Viva, na mensagem 117, tem uma mensagem, a 117, que ela vem bem de encontro ao nosso tema. Possuímos o que damos. E Emmanuel diz, não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos, né? Olhando rápido pode soar ilógico, né? Então, ou seja, a viúva deu 2 moedas e ela continuou possuindo essas moedas? Não. Então, ou seja, nós possuímos o que nós damos. Em qual sentido? Então, vale frisar. Não esquecer, os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Ou seja, isso é que é possuir o que se dá. O que eu dou irradia e ilumina e engrandece a atmosfera que está em minha volta. Desculpe. Então, por exemplo, dar o nosso tempo para a confecção das sopas, né, que nós fazemos aqui semanalmente, né? Então, eu estou doando o meu tempo, passo o dia lá na confecção, né? Todo sábado há um grupo fazendo isso. Ocupar nos peditórios para angariar bens alimentares para colocar nos cabazes em que vamos distribuir para as famílias que são carenciadas, proferir uma oração em grupo, tudo isso nós estamos dando alguma coisa de nós que irradia ao nosso redor, esse bem irradia ao nosso redor, né? Então, tudo isso, e não apenas isso, é doação,
né? Então, nessas atividades, as irradiações que nós emitimos, e também muitas vezes nem percebemos, né, elas intensificam a alegria em torno de nós. Isso tem relação com as criações mentais, que foi falado aqui em uma palestra anterior, chamada Ação do Pensamento, né? Então, a atmosfera mental não é o ar que nos envolve, né? A atmosfera mental é a nossa irradiação mental, é o nosso pensamento. Então, dependendo da qualidade do nosso pensamento, nós estamos irradiando e nos envolvendo em uma atmosfera benéfica ou deletéria, né? Então, se eu tiver envolvido em pensamentos de preocupação, de desânimo, de desespero, enfim, a minha aura mental, minha atmosfera mental, ela vai estar de que forma? Ao passo que, se nós estivermos pensando no bem, estivermos pensando em auxílio, estivermos pensando em coisas boas, qual vai ser a nossa atmosfera? Então, aqueles que estão à nossa volta vão receber essa atmosfera. E eu também, né? Ou seja, é um processo em que eu vou criando e alimentando o meu redor. Eu não só passo para os outros, como eu também absorvo disso que eu estou produzindo. E o nosso pensamento, ele está envolvido com as imagens que criam as imagens fluídicas, né? Como na segunda figura, ou seja, o nosso pensamento cria imagens que os espíritos desencarnados podem ver e os sensitivos encarnados podem sentir também, podem perceber, né? Então, a implicação disso é que você pode modificar a sua atmosfera espiritual. E isso é o que tem de bom. Ou seja, eu posso modificar minha atmosfera espiritual. Se eu estou num momento de desânimo, eu posso modificar isso pela minha vontade, né? Na verdade, nós sempre podemos. Muitas vezes dizemos que não conseguimos, né? E às vezes a pessoa não consegue, mas nós temos que ter a consciência de que nós podemos, né? E se nós não estivermos conseguindo modificar, nós vamos buscar ajuda, né? Vamos fazer uma oração para atrair amigos espirituais que possam nos incentivar. Nós podemos fazer uma leitura edificante, nós podemos nos aproximar de pessoas que nos tragam bons pensamentos, porque essa irradiação deles para nós vai nos ajudar, né? Nós podemos ir num atendimento fraterno para possivelmente fazer passar por um processo de fluidoterapia, né? Nós podemos ir aos especialistas médicos para nos orientar e nos ajudar. Ou seja, nós sempre podemos buscar ajuda, né? E se nós observamos algum familiar, alguém próximo de nós, que não consegue pedir essa ajuda, nós temos, então, a responsabilidade de fazer isso, dar essa doação para eles também. Então, nunca nós vamos encontrar as condições ideais para o dar. Nunca, né? Muitas vezes fala assim, eu tenho que esperar tudo se dar certo para eu poder resolver, para poder começar a fazer essas coisas, né? Então, só depois que eu me reformar é que eu vou conseguir tempo para me dedicar à casa espírita, né? Depois que meus filhos crescerem, que eu não tenho mais preocupação com ele, é que eu vou fazer isso ou que eu vou fazer aquilo. Quando eu ganhar no Euromilhões, eu vou comprar um terreno para a casa espírita montar a sua sede e assim por diante. Nós nunca vamos conseguir alcançar as condições ideais para fazer qualquer coisa, para dar o que nós podemos dar, né? Então, quando nós fazemos essas escolhas de retardar, de adiar, de protelar, esperando determinadas condições que não sabemos quando que vai chegar, além de nós privarmos as pessoas desse nosso auxílio, nós também vamos nos privar de irradiar essa alegria que vai me envolver e vai retornar para mim também, né? Então, dessa forma, nós estamos economizando a nossa atmosfera. Nós perdemos um tempo, deixamos de nos beneficiar porque estamos procurando ou estamos esperando uma
condição, uma condição perfeita para eu fazer, né? Se eu não posso dar muito, eu dou pouco. Se eu não posso dar nada, eu dou meu tempo. Se eu sou muito ocupado, eu arranjo um jeito. O importante é nós fazermos alguma coisa, né? É não ficarmos parados. Esse é o objetivo da caridade. Quando nós damos de coração, sem aprisionarmos, né? sem nos preocuparmos com o que os outros estão observando, com o que os outros vão pensar ou vão achar, né? Nós conseguimos, então, fazer a coisa do jeito certo, né? Agora, ao contrário, ao invés de dar esperando que o outro faça olhe e pense bem a respeito, se eu fizer alegrando o meu coração, se eu estiver fazendo com a intenção de que eu vou amadurecer de alguma forma, em estar doando, em estar ajudando, eu vou irradiar isso ao meu redor e eu vou me beneficiar, eu vou alcançar um bem-estar tal que eu não alcançaria se eu não fizesse dessa forma. Ou seja, se eu dou com uma segunda intenção, né, a segunda intenção não tem que ser material, né? A segunda intenção, como foi falado, pode ser no sentido da expectativa do outro, isso não vai retornar para mim em forma de bem-estar. Só vai retornar para mim em forma de bem-estar quando eu faço de coração, quando eu faço sem um interesse secundário. Agora, é um direito que nós temos de agir dessa forma, né? Quando nós adiamos, eu só começo a fazer quando meus filhos estiverem já com a vida pronta. É uma opção, é nosso direito agir dessa forma, né? Mas nós estamos, então, como foi dito, adiando, né? Agora, ainda mais, quando eu faço esse tipo de adiamento, que aliança nós vamos estar formando? Porque da mesma forma que, ao irradiar o bem, eu recebo o bem, ou seja, eu me vinculo com outros espíritos e outras pessoas que vibram dessa forma, que irradiam da mesma sintonia, se eu estou numa energia de esperar uma condição melhor, eu vou estar formando alianças com espíritos que vibram dessa mesma forma, certo? Então, ou seja, essa conexão, ela amplifica e cria uma forma de simbiose em que acaba nos prejudicando ainda mais, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Com quem eu estou me conectando? É fácil de saber. É só eu perceber qual é a natureza dos meus pensamentos, né? Ou seja, o que eu estou irradiando ao meu redor. Então, nós vamos atrair segundo o que nós vibramos, o pensamento que nós emitimos, né? Todos nós vamos criar essa atmosfera, todos nós. Se eu ficar ocioso, sem pensar em nada, eu ainda assim vou criar uma atmosfera e vou atrair o quê? Outros espíritos que, igualmente, não querem nada, né? Então, é isso que nós temos que ter em mente. Então, temos que reparar que, para além da moeda, existem outras coisas, né? Se eu não tenho recurso financeiro para auxiliar na obra, eu dou meu tempo, né? Eu dou a minha alegria, eu dou minha companhia, eu dou a minha disponibilidade. Se eu não tenho condições de comprar legumes para as pessoas irem fazer a sopa lá para distribuir para os sem-abrigo, então eu vou lá e eu dou minha força física, eu vou lá ajudar a fazer a sopa, né? Ou seja, sempre há alguma coisa que dar, sempre há algo que nós podemos dar, né? É o exemplo do Cirineu, que ajudou carregando a cruz para Jesus. Ao mesmo tempo que ele ajudou Jesus carregando a cruz, ele também fortaleceu os próprios ombros. Então, sempre que nós fazemos alguma coisa, nós somos beneficiados imediatamente, né? Então, toda doação, quando ela é feita de coração, ela sempre vai nos fortalecer de alguma forma. E aí nós lembramos
da passagem de Francisco... Esqueci o nome do santo. O Francisco de Assis. É dando que se recebe. Não é isso? Então, é dando que se recebe. Mas não é o receber por expectativa, por consequência. Não, é dando que se recebe. Eu recebo o benefício, a alegria de volta com que eu tive para dar. Então, nós lembramos e deixamos frisado, para concluir, que essa passagem do óbolo da viúva, Jesus transmite para nós essa questão, né? Nós possuímos o que nós damos. Tudo que nós fazemos é aquilo que nós temos, é o que nós temos dentro de nós, né? Então, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, que nós possamos estar conectados com a espiritualidade, para que nós, com essa conexão, nós possamos criar uma aura específica em torno de nós e nos beneficiar, e nessa realimentação nós também conseguirmos melhorar todos aqueles, de alguma forma, que nos rodeiam. Que assim seja.